Olá, irmãos, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar mais um devocional com vocês e dessa vez eu queria trazer uma palavra que está lá em Mateus 24, que fala a respeito dos fins dos tempos. Um tema muito instigante que desperta muito a nossa curiosidade e que eu queria abordar apenas algumas questões mais práticas a respeito do assunto. Em Mateus 24, do versículo 3 ao 12, que diz assim: Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Ou seja, o tema aqui era os fins dos tempos. E Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vos aparecerão fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou as notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. E em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. E essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nesses tempos que a gente tem vivido de pandemia, e de vírus, eu tenho pensado muitas coisas a respeito do fim dos tempos. E quem não tem, né? Eu tenho visto muitas palavras e muitas pessoas falando sobre isso hoje na internet, em muitos lugares, né? E evidentemente eu também penso sobre isso, né? Sempre quando a humanidade é submetida a um caos desse nível que a gente está vivendo, nós como cristãos somos obrigados a refletir sobre os fins dos tempos, né? E uma das coisas que eu escuto muito se dizer a respeito desse tempo que a gente vive de pandemia e do que será um tempo de pós-pandemia é que a humanidade vai melhorar, que as coisas se tornarão melhores, né? Mas olhando para as páginas da Bíblia, a gente percebe que a gente não nota isso, né? Que a humanidade ela não tem a tendência a ser melhor, né? O homem não melhorará, né? A gente lê aqui Jesus falando sobre os fins dos tempos e ele começa a falar sobre guerras, sobre rumores de guerra, sobre perseguição, sobre falsos profetas, e todas essas evidências a gente tem notado de certa forma que isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas um sinal aqui é uma evidência que ela é muito forte para especificar exatamente o que será o momento do fim dos dias, que está lá no versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse é um sinal que a gente tem que prestar atenção. Esse é um sinal que a gente tem que estar atento, tem que estar de olho nisso, né? A humanidade já passou por inúmeras catástrofes e inúmeras calamidades, né? E no entanto, a gente não vê as coisas melhorarem. Aí você pode me perguntar assim: mas como assim, pastor? Sobre que argumento você pode dizer que a humanidade não melhora, que o sofrimento não faz as pessoas serem melhores? Simplesmente em cima daquilo que Jesus mesmo falou aqui no mesmo capítulo lá, falando ainda sobre o assunto, sobre os tempos da sua volta, sobre o tempo da consumação, do fim dos tempos, no mesmo Mateus 24, no verso 37. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Preste atenção, Jesus, para falar do fim dos tempos, vai evocar a figura de Noé. E ele diz assim: pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Essa é a base que eu tenho para te dizer, que na verdade, para aqueles que creem e que amam a volta de Jesus, eu não digo que a gente não tenha que ter otimismo, não é isso que eu estou falando. A gente tem que ter um otimismo, mas o nosso otimismo não pode ultrapassar aquilo que a palavra de Deus está nos falando, né, a respeito dos tempos e dos dias. Aqui está falando nesses tempos de uma depravação total, e a única solução para o homem caído, para o homem que quer ficar de pé no dia desse tempo do fim, desse tempo de ajuste de contas, o único caminho é reconhecer a sua condição de depravação, a sua condição de perdido, e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E para você que vive já em cima dessa verdade, tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica essa palavra para te entender e ser sóbrio nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo, e estar atentos a tudo que está acontecendo e cuidar para que o seu amor não esfrie e você fique firme, cada vez mais firme no Senhor Jesus.